Boa noite, meus amigos. Estamos chegando a mais umas eleições e eu costumo manifestar minha opinião sobre alguns assuntos relativos às eleições, porque eu considero que é de suma importância para todos nós. E hoje eu vou fazer 2 vídeos essa semana e hoje eu queria falar sobre essas opções de candidatos a deputados que estão batendo aqui na nossa cidade. Eu assisti, ou melhor, eu ouvi na sexta-feira passada o programa da Câmara de Vereadores na Rádio Princesinho. E, além do bate-boca entre 2 pretensos candidatos a prefeito, o presidente da Câmara, Fabrício Xavier, e o Aimoré, eu identifiquei o seguinte: no final do programa, bastante aborrecido, o Fabrício Xavier pediu para que a população tomasse cuidado com os candidatos que aparecem em Iracema aqui a cada 4 anos. Na realidade, nós temos que tomar cuidado com todos os candidatos que aparecem a cada 2 anos, que as eleições municipais são piores. Em parte, o presidente da Câmara tem razão. São muitos aproveitadores que aparecem aqui em vésperas de campanha, em vésperas de eleições. Só que neste caso específico, o presidente da Câmara estava chamando a atenção para esse fato para defender os candidatos que ele apresenta. Um candidato a deputado estadual aqui do Noroeste, figura presente na nossa política, mas também presente numa série de investigações pelas quais ele já passou, mas os motivos pelos quais o presidente da Câmara pede votos, assim como vários vereadores pedem voto para outros candidatos, é que esses políticos que eles apresentam estão por aqui contribuindo com a cidade, ajudando com a cidade. O que é uma meia-verdade, porque na realidade isso é obrigação deles, principalmente dos deputados que são da nossa região. Mas esses vereadores se referem especificamente às emendas parlamentares que esses caras trazem, que também não é nada mais além do que a obrigação deles. Porque essa distribuição de verbas federais, por exemplo, no caso dos candidatos a deputados federais, se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, porque nós que já fomos taxados de advogados do Google, porque a gente vive pesquisando essas coisas na internet, que apesar das fake news, tem muita verdade, muita informação importante. As tais emendas parlamentares são meras compras de votos. Isso quando não estão envolvidos com uma série de escândalos, licitações fraudulentas ou licitações dirigidas para que eles se beneficiem dessas emendas também. Mas, além disso, o que mais eles fazem? As emendas estão lá, lógico que a nossa cidade tem que aproveitar as emendas que possam surgir, porque ela nos ajuda a fazer algum investimento em áreas específicas, mas elas vão acontecer você dando voto para eles ou não. Porque todos esses candidatos que trabalham só com emendas parlamentares vão aparecer aqui todos os anos eleitorais para pedir voto, e traz uma emenda de 100 milzinho para cá, 400 milzinho para lá. Mas façam uma pesquisa nos candidatos que são lá de fora, que não são daqui, e veja para onde vai o grosso das emendas parlamentares. Vai lá para a região deles, não vem para nós. Eles distribuem essas emendas parlamentares pela cidade para ter 400, 500 votos em cada uma. São 92 municípios, multiplica aí. Se eles conseguem 400, 500 votos em cada uma, estão eleitos. Mas o grosso das emendas parlamentares vão lá para a região deles. Mas a questão é que a função deles não é exatamente essa, assim como a função dos vereadores não é de ficar usando as secretarias municipais para se beneficiar com votos, como fazem aqui, e vai ser o motivo do meu vídeo de amanhã, que eu vou comentar sobre isso. Mas a principal função desses deputados são legislar leis de importância para o país, apresentar projetos, votar projetos e fiscalizar as contas do Executivo Federal. E no caso dos candidatos a deputado estadual,
eles vivem se vangloriando de uma série de coisas que o deputado XYZ fez para cá. 40 anos que a BR-116 está esburacada, finalmente está vindo. O cara está sempre presente. Vocês repararam quantos pais teve a criança daqueles 2,5 milhões de reais que cada município atingido pela enchente teve? Quantos? Esse deputado que está sempre aqui apareceu, a deputada que está sendo apresentada como candidata do ex-prefeito Juedi Ossai, que é um absurdo esse homem estar fazendo campanha pelas ruas de Miracema, depois de tudo que ele fez nessa cidade. Todos eles foram pais dessa criança. E, de novo, eu tenho que dizer que não fizeram mais além da obrigação de tirar o dinheiro do bolso, não. Tiraram lá do fundo legislativo. Então, todo mundo foi o pai da criança e, na realidade, que os municípios precisavam de assistência e eles estão lá para fazer isso. As pessoas estão apresentando as tarefas rotineiras que deveriam ser obrigações desses candidatos como se fossem exceções. Eles trabalham. Não, tudo isso que eles fizeram é o essencial. Agora, eu vou lembrar de uma situação muito importante que eu comentei outro dia num grupo, passei um áudio com um grupo ao qual eu faço parte, sobre o ex-prefeito Juedi Ossai. Na campanha dele de 2012, como ele passou 3 anos fazendo campanha, enquanto era vice-prefeito, só tinha ele na disputa, ele aparecia como favorito nas pesquisas eleitorais, que eu não sei se na realidade essas pesquisas não são desserviço para a população. Então, com isso ele foi aglutinando pessoas, empresários, pessoas que contribuíram para as campanhas, continuou despontando as pesquisas e 8 deputados vieram declarar votos para eles. Lógico, todos esses deputados, como faz a campanha municipal, eles se aproximam de quem está liderando as pesquisas para aparecer, eles estão trabalhando também para terem voto nas eleições do Estado ou federais. Então, o ex-prefeito vanglorioso de que tinha 8 deputados apoiando a candidatura dele, que era normal para quem estava fazendo campanha há 3 anos. E eu pergunto a vocês, como eu perguntei nesse áudio que eu mandei no grupo, aonde estavam esses 8 deputados que vieram apoiar o que estava liderando a pesquisa para prefeito em 2012, durante o governo ou desgoverno desse ex-prefeito que destruiu a cidade? Está se pagando uma dívida aí monstruosa por muitos anos, 20 anos, porque só do Fundo de Previdência dos Servidores foram desviados, segundo informações, mais de 40 milhões de reais, só do Fundo de Previdência. Fora as outras coisas, contratos fajutos, licitações fraudulentas, tudo o que aconteceu durante aquele desgoverno que destruiu a cidade. Então, onde estavam esses 8 deputados que apoiaram aquela campanha? Depois do governo sujo que aconteceu, que acabou com a nossa cidade, algum deles veio aqui assumir a culpa por ter se enganado, de ter patrocinado aquela campanha, de ter apoiado aquele candidato? Nenhum apareceu. Eles só aparecem nas coisas boas. Saiu uma verba do governo do estado para construir casas, eles estão lá. Saiu uma verba do governo federal para um determinado projeto, eles estão lá. Na maioria das vezes, esses projetos, esses recursos vêm independente de deputados e vereadores. Mas o que mais aparece na mídia são vereadores postando fotos com cópia de cheques de emendas parlamentares, tirando fotos com lançamento de casas populares, sem ter movido uma palha. Eles estão sempre vinculados ao prefeito e a esses outros políticos para aparecerem na hora H como se tivesse feito alguma coisa, como se as emendas dependessem de algum pedido deles. O vereador fez um requerimento e pediu o castramóvel, que é uma novidade aí que não se torna novidade na realidade há muito tempo. Está aí o castramóvel sem equipamento, sem nada, cachorrada proliferando pelas ruas, e foi o vereador que trouxe, com o deputado federal que ele apoia lá da Baixada Fluminense, que inclusive a irmã é secretária de Cultura do Estado. Então, esses caras se satisfazem uns aos outros. Os vereadores aparecem nas fotos como se tivesse feito algo, trazendo, entre aspas, essas emendas. Os deputados aparecem como bonzinhos, trazendo essas emendas para cá.
quando eles vão ter que dirigi-las para qualquer lugar. As emendas estão lá, não depende deles. Então, o que eles fazem com elas? Aproveitam para conseguir mais alguns votos, fazer divulgação que eles beneficiaram a cidade XYZ. Mas, eu volto a dizer, faça uma pesquisa que o reduto eleitoral dele mais importante são os que recebem mais verbas. Durante um bom tempo, eu apoiei a candidatura do Hugo Leal, porque o Hugo tem relações com pessoas da minha família há muitos anos, estudaram juntos e tal. E lá no passado, há mais de 20 anos atrás, eu tive a comprovação da lealdade e honestidade com a qual o deputado Hugo Leal conduzia os seus afazeres. Então, nunca tive dúvida de apoiar o deputado Hugo Leal. Mas ninguém jamais me viu apresentando uma emenda parlamentar que eu tenha pedido para ele. Porque é a função dele. Outras pessoas apresentavam as emendas que o Hugo trazia. Agora, recentemente, um vereador se aproximou dele e também apresentou emendas que eles traziam. Garanto para vocês, não fez porcaria nenhuma para ter isso. O deputado se interessa em fazer o benefício para a cidade, com isso ele se apresenta para a cidade e consegue manter o seu nível de votos que ele já tem há muitos anos. Então, minha gente, essa história de que vamos votar nos candidatos que estão aqui nos apoiando, eles não estão fazendo mais nada além da obrigação deles. Só que tem um problema muito importante. Nós temos um prefeito com a rejeição altíssima, que está transformando a prefeitura da cidade num negócio privado, seja voltado para negociatas ou seja voltado para eles permanecer no poder com o grupo dele, e nenhum desses deputados toma qualquer partido da população. Nenhum. Vocês não veem um deputado se aproximar, questionar, mandar investigar, não, nenhum deles faz isso. Pode não ser a função deles, mas como eles estão na vida pública, eles tinham obrigação de, da mesma forma como eles querem aproveitar as emendas ou alguns favores para conseguir alguns votos na cidade, eles têm que mostrar para a população de todas as cidades que eles tentam representar que eles defendem essa população. Isso não acontece aqui. Miracema é saqueada há muitos anos, ela é explorada há muitos anos, e nós temos políticos que estão se revezando no poder porque usam favores como esses, e ninguém levanta a voz para defender a cidade. É muito mais fácil aderir ao sistema e fazer parte dele, dessas jogadas todas de marketing, do que tomar alguma providência. Quem fala a verdade é odiado, é criticado, é processado, como eu estou sendo, é difamado, como eu estou sendo. Eu não me importo. Sinceramente, eu não me importo. Vou até contra a vontade da minha família. Mas ouvir o presidente da Câmara falar uma baboseira dessa, sem apresentar em nenhum momento qualquer defesa efetiva que os candidatos que ele apresenta tenham feito em favor da população de Miracema, eu não posso acreditar nele. A questão do aterro sanitário, que vereador nenhum tomou providência. Um entrou com a ação, deixou a ação para lá. Foi intimado 2 vezes para se manifestar, deixou por conta do Ministério Público. O outro participa de algumas reuniões, diz que é contra o aterro, tem mais de um até que fala isso, mas não tomaram nenhuma medida efetiva para investigar o que está por trás desse aterro, os favorecimentos, os acordos espúrios feitos aí na obscuridade, e assim como nenhum candidato deles. Nenhum deles foi a juízo tomar alguma providência. Nenhum deles fez uma denúncia na mídia, que a mídia escuta mais os políticos eleitos do que os cidadãos. Nenhum deles fez. E nós temos aí um conjunto de deputados que estão sempre aqui pela área, sempre ganhando os votinhos, apoiados por vereadores, comprando votos, que a gente sabe que isso acontece, infelizmente, mas nenhuma outra providência, e o maior exemplo disso, a maior prova disso, é o ex-governo Joedir Ossai, que foi muito mais lambão, muito mais trapalhão e sujo, e teve todas as evidências contra ele, inclusive o processo tornou-se inelegível por 8 anos, isso foi muito pouco diante do que aconteceu,
Mas nenhum daqueles deputados vieram aqui pedir desculpas à nossa população, mas estão aí trazendo emendas, cabulando votos, fazendo acordos com prefeitos e vereadores, e o nosso presidente da Câmara acha que eles estão fazendo um excelente trabalho. Nós temos 2 deputados só, um deputado federal e um deputado estadual. Para vocês verem que essa questão tem que ser antipartidária, são 2 partidos diferentes. Mas os 2 vieram aqui, assumiram essa luta conosco contra esse maldito aterro sanitário, que é só um caso dentre as mazelas que o nosso município sofre, mas enfrentaram. Chico D'Angelo foi lá para o Ministério do Meio Ambiente, fazer as denúncias dele, solicitar que fosse transformado numa reserva, e o Eurico Júnior trabalhou junto à Comissão de Meio Ambiente da Câmara, da Assembleia, da qual ele faz parte, trouxe uma audiência pública para cá importante, que teve até uma técnica do INEA, trazida por outro deputado, Serafini, e tivemos a presença do Ministério Público e da Defesa Civil. E digo mais, alguns vereadores perambularam por lá e foram embora. E houve uma turma, possivelmente, como é que se diz, induzida, para não dizer outra coisa, pelo grupo do prefeito para ir lá tumultuar o ambiente da audiência pública. Até isso aconteceu. Então, minha gente, fazer o que esses candidatos fazem, que são apresentados pelos vereadores, todos eles têm que fazer. Nenhum deles, se você não der seu voto para ele, vai deixar de vir aqui no outro mandato e trazer emenda parlamentar para cá, porque isso dá voto para eles. Da forma como é hoje, que os vereadores apresentam, como se fosse uma dádiva divina, isso dá voto para eles. Mas fazer o que eles deviam fazer, que inclusive era a função dos vereadores, fiscalizar, verificar o que está acontecendo, e contra as artimanhas dos prefeitos, nenhum deles faz. E quando eles apresentam ou apoiam um prefeito, um candidato a um prefeito, que faz as lambanças, que faz essas coisas erradas durante seu mandato, eles não vêm aqui pedir desculpa para nós. Finge que nem é com eles. Eles apoiaram, junto com eles tiveram os votos nas eleições seguintes, os prefeitos fizeram o que quiseram com a nossa cidade, e eles continuam aí pululando, pedindo votos para nós, usando os vereadores, que também os usam, como se nada tivesse acontecido. Pensem bem, o que esses caras têm feito, que estão sempre presentes aqui, não é nada mais além da obrigação deles. Eu gostaria que o nosso país tivesse o voto distrital, cada candidato pertencente à sua região. Mas o que mais temos aqui são candidatos lá da Baixada Fluminense. Nós temos 3 candidaturas aqui, claras, da Baixada Fluminense. Todas as 3, se você for investigar quem são os membros, os próximos a esses candidatos, com vários problemas que a gente não gostaria de ter na nossa cidade, mas estão aí, pedindo votos. Pense bem, se nós queremos mudança, nós temos que começar a mudar. Não podemos nos enganar, nos deixar enganar por essas conversinhas, não. Tudo que está aí são coisas que estão se perpetuando para esses caras ficarem cada vez mais no poder, tanto vereadores quanto deputados. Eles não querem que mudem a legislação, que também é feita por deputados federais, a legislação eleitoral. Ela facilita que essas reeleições, essa falta de troca de comando na nossa política aconteçam. São eles que produzem as leis e somos nós que sofremos as consequências. Vamos pensar nisso, minha gente. Quem realmente está fazendo algo em prol da população são quem estão combatendo o aterro sanitário, são aqueles que estão denunciando as relações promíscuas entre câmaras de vereadores e prefeitura, e são esses que estão realmente nos defendendo. Não são esses que estão fazendo o que eles têm a obrigação de fazer. Ok? Boa noite para vocês.